E aí, iniciando aqui, hoje o assunto comandos elétricos. E quando que de fato a gente justifica a utilização desse comando elétrico? Porque, na verdade, quando que eu preciso usar comando e quando eu não preciso usar comando? Na verdade é que depende, não existe uma regra. Então, o uso de comandos elétricos ele vai se justificar justamente pela necessidade de manobra. Ou seja, principalmente o que? A distância. Não é o operador que vai ficar lá, liga. Você já pensou se fosse o operador que tivesse que ficar, liga e desliga o interruptor? Então você imagina a lâmpada. Aqui é uma aplicação simples. Eu preciso de comando? Não, eu vou ali, levanto, aperto. Então a interação aqui, ó, a atuação é manual. Só que você imagina como que a gente automatiza um sistema vivendo da nossa realidade. Você imagina, eu preciso ligar uma CAG. Aí vamos lá, ô Riting, por favor, vamos acionar a CAG. Aí vai lá um cara, vai lá na CAG, vou abrir as válvulas. Aí vou partir a bomba. Aí depois vou partir a bomba de água gelada. Aí se for condensação a água, vou partir a bomba de condensação. Aí depois vou lá na torre de resfriamento, que fica na cobertura do prédio. Um exemplo. Então você imagina como seria isso. Então precisou-se criar uma forma de automatizar. O comando elétrico, por sua vez, ele não faz isso sozinho, ele tem limitações, mas a gente consegue fazer muita coisa só com comando elétrico. Porque quando a gente pensa de automatizar, a gente precisa ter ali, imagina, por exemplo, num cérebro. A gente tem que ter ali um dispositivo capaz de tomar decisões e fazer isso de uma forma automática. O comando, por sua vez, ele não tem condição de fazer isso, mas os arranjos que a gente faz, a gente consegue automatizar até certo ponto. Dali para frente, a gente tem limitação. E aí a gente vai precisar recorrer a justamente uma automação para, de repente, conectar isso via um sistema, me proporcionar que alguém, via um computador, enxergue tudo e só com comando, com dispositivos eletromecânicos, isso não é possível. Eu preciso ter memória e eu preciso ter capacidade de tomadas de decisões que muitas das vezes o comando por si só ele não vai ser suficiente. E aí, o que ele fala ali? Ó, controle remoto de forma manual ou automática. E para proteger tanto os equipamentos quanto os operadores. Então, veja bem, tem a interação manual, continua tendo a interação. Tanto que quando você, por exemplo, aperta lá no painel uma botoeira, seja para ligar, seja para desligar, seja para resetar, você está tendo interações manual. Então, nem tudo pode ser automatizado. Vou dar um exemplo. O chiller falhou. O operador, ele lá do BMS, que é o cara ali da supervisão ali predial, que está enxergando tudo, ele vê que vai falhar, mas tem coisa que não é válida, que ele tem a condição de resetar, e isso é proposital, porque você precisa que um operador vá lá e verifique, porque eu posso estar criando até uma condição insegura em resetar, por exemplo, um alarme, na qual o operador ele não tem, claro, tem suas exceções, mas vamos assumir a maioria. Ele não tem noção de refrigeração, ele não tem noção técnica de ar-condicionado. Isso cabe a nós. Então, como que a gente vai deixar para um cara que muitas vezes não tem conhecimento decidir se eu posso ou não resetar o sistema? Às vezes eu poderia colocar ali, implementar para ele apertar um botão e eu conseguir resetar. Mas como que ele reseta, por exemplo, um disjuntor que desarmou? Como que ele vai fazer isso? Não tem como. A gente precisa de uma interação manual. A gente precisa que o técnico vá lá, verifique e validar se é seguro isso. Se eu posso resetar, aí ele vai avaliar. Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou resetando um chiller que está me falando que ele está com alta pressão. Ele está com alta pressão, e aí eu insisto. Então, por que a gente está justamente aqui? É justamente para entender que toda ação vai gerar uma reação, e eu preciso ter responsabilidade técnica na hora de tomar uma decisão. Será que eu posso fazer isso? Eu não sei se eu posso. Então, eu vou perguntar, eu vou procurar saber. Às vezes, claro, tem a pressão, tem o cliente, tem o tempo, e tudo isso são fatores externos que vão dificultando o nosso trabalho. Uma coisa a gente está falando aqui, trocando uma ideia, não tem pressão em cima. A gente está falando aqui, a gente está abordando uma parte mais teórica para depois
ir lá e explicar o que acontece na prática, porque é justamente isso a teoria, ela vai explicar. Primeiro se teve a prática, e aí depois, por meio da observação, os cientistas eles conseguiram validar e explicar a prática, mas primeiro aconteceu a prática. Primeiro se deu o movimento, depois que eles explicaram o movimento por meio de leis da física, eles entenderam como é, observando. E é assim que segue. A gente vai ter a parte prática? Sim, mas é importante a gente estar entendendo, porque a gente está lidando com elétrica. E elétrica, a gente tem que ter respeito com a elétrica. Não é assim, vou sair, apesar de que muitas das vezes no campo, infelizmente, ainda acaba acontecendo muito. Muitas vezes um profissional com pouca instrução, ele vai lá e lida diretamente com eletricidade sem ter, de repente, um preparo e uma noção. E esse é o intuito. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de operadores, seja equipamentos, seja manual ou seja automático, a gente tem muita utilização ali do comando, por exemplo, na indústria, para movimentar máquinas e executar tarefas que são repetitivas. Justamente assim, imagina se todo momento você tivesse que ir ligar e desligar um ar-condicionado. A gente não ia ter tempo de fazer preventiva. A gente não ia ter tempo de fazer outras atividades. E era assim, tá? No começo, quem é mais das antigas, a automação não tinha o nível de praticidade que a gente tinha hoje. A gente, com certeza, se tinha muitas interações manuais. É só fazer um teste. Imagina, para quem já teve a experiência, o que acontece quando que é a perdicude, a gente está sem automação, a gente está no escuro, preciso de um apoio. O que vai acontecer quando isso acontece? Quem tem essa experiência, o que acontece? Ou pode acontecer de não parar tudo, mas o que o pessoal... Vamos supor que perdi a automação e está tudo desligado. O que o pessoal pede do nosso apoio? Tudo manual. Exato, aí a gente volta lá para os primórdios. Tiveram muitas equipes que essa era a realidade. Chegava ali cedo, beleza, vamos partir, vai partir chile, vai partir bomba. Não tinha toda essa interação. Inclusive, o avanço da automação se motivou principalmente em função das questões ali falando do predial. A gente tem um protocolo de comunicação que foi motivado justamente para automatizar o sistema de ar-condicionado, que é em função, você imagina no prédio, mas não é só ar-condicionado, aí você tem lá a parte hidráulica, a gente está falando de um prédio, de uma parte mais predial, porque faz mais parte da nossa realidade, mas não que, você imagina então na indústria, que ainda é um processo repetitivo e mais automatizado, você precisa de velocidade, você precisa de automatização, você precisa de escala, ou seja, você precisa de quantidade muito alta, o que ainda requer mais ainda. Mas quando eu trago para a nossa realidade, a gente pode imaginar ficar ali no predial, que já dá para tirar muito, muito proveito disso. Então, você imagina se todas essas atividades fossem feitas manualmente, você ia perder um tempo absurdo com interação manual das coisas, e como que ia ser? E a confiabilidade disso? O técnico ligou, mas ele esqueceu de ligar a bomba, a torre. E aí, o ser humano, ele tá falho, ele tá mais propenso à falha. Porque diferente, por exemplo, de uma programação, de um algoritmo, o ser humano tem outras esferas que estão lá fora, né? Ele tem a família, ele tem os problemas, e querendo ou não, isso impacta. E não dá para deixar certas tomadas de decisão na mente apenas de uma pessoa, de um ser humano, porque vai dar impacto. Ele ligou, 20º andar, está sem ar-condicionado, putz, esqueci, muita correria. Então, quando se tem, por exemplo, quando se tem oscilação de energia, eu acho que todo mundo já presenciou isso, muitas das vezes, a depender, a automação precisa de uma interação, porque ela não consegue restabelecer, muitas das vezes, uma falha que o variador está me dando lá, um variador de frequência, ele está em alarme lá e para ele consta que ele está em alarme, de repente ele não tem um backup daquilo ali e ele precisa, manutenção, rating, reseta tal equipamento lá que não está dando. Então você imagina se você tivesse que fazer tudo isso na mão, muita coisa a gente consegue automatizar. E claro, não é porque ele está falando para resetar que a gente tem que ir lá e puramente vai, liga, aperta o botão e volta para a sala, porque hoje eu estou muito cansado. Claro, a gente vai ter dias que estamos muito cansados, só que essa responsabilidade ela tem que se manter.
Então, a ideia é que vocês atuem e tenham o máximo de conhecimento e responsabilidade para entender que aquilo que vocês estão fazendo pode ou não ser a medida mais adequada para aquele momento. Então, precisa de quê? Conhecimento. Quanto mais conhecimento, menos se sofre. Seguindo aqui, ó, automação predial em sistemas de ar-condicionado central, elevadores, bombas de recalque, portões eletrônicos, e aí vai, e aí vai. E uma outra parte também que é legal do comandos elétricos é o quê? Segurança. Por quê? Ó? Para permitir que uma corrente pequena, ou seja, um circuito de comando, acione uma corrente elevada, ou seja, um circuito de força, evitando que o operador manipule diretamente chaves de alta potência. Então, você imaginou se, por exemplo, eu vou partir lá um motor, ali um motor trifásico, que seja com uma potência ali relevante. Você imagina se eu tivesse que ficar apertando diretamente o contator para fechar isso. Cara, eu estou expondo ali o operador a um risco, a uma exposição muito maior. Então, por isso que com uma corrente pequena, ou seja, quando de fato ali na interação do operador, ele vai lidar muitas vezes com botoeiras, com chaves seletoras, que não vai, tem risco, claro que tem, mas é muito menor. Até a chance para formação de arco, para curto, em função de desgaste, o operador não está tão diretamente exposto. Ele está exposto, sim, mas é menor, o risco é menor. E aí eu trago uma imagem bem intuitiva sobre a parte aí dos comandos elétricos. Apesar de que, vamos ver, tá, eu consigo aproximar aqui, para a gente ver certinho o que está sendo dito, ó. Então, comandos elétricos na indústria, automação que move, controla e produz com precisão. Comandos elétricos transformam energia em movimento para executar tarefas complexas e repetitivas com eficiência. Aí você vai viajando aqui pela imagem, o que você vai vendo aqui? Você vai vendo aqui, que ele fala de quê? Entradas, recebem comandos, ou seja, tem os botões, que aí por interação manual, e tem ali sensor, esse já é uma interação automática. O sensor ele vai me dar uma informação de entrada com base em algo que ele está detectando. Aí você tem a parada de emergência, que também é uma questão ali manual. Aí avançando, depois eu abro a imagem toda para vocês verem melhor. Avançando, ele vem aqui, comandos, processa as informações. Apesar dele ter colocado CLP relé, eu estou fazendo um teste com a geração de imagens por meio de inteligência artificial. E muitas das vezes ela viaja um pouco na maionese, mas ainda assim eu vou lapidando com vocês aqui, porque eu achei a ilustração muito válida e muito intuitiva. Esquece nesse momento CLP, esquece isso. Isso daí é para uma outra fase, mas vamos se atentar aqui no que se diz comando. Mas sim, a gente já vai falando e já vai falando de CLP, já vai falando de automação, para que vocês entendam, mas só não confundam as coisas. Então, quando ele fala CLP aqui, ele está falando justamente de uma capacidade de processamento. Aí, que ele até atrela o contator. Mas a gente vai pegar esse componente aí na íntegra e vocês vão entender até o que ele faz. E aí ele fala aqui, do painel, onde se encontra o comando, apesar desses dispositivos aí estarem um pouco diferente da nossa realidade, a ideia está bem ilustrada. Aí, quando você vem para 3, ele fala o quê? Saídas. Enviam comandos para os atuadores. E aí os atuadores podem, contatores, beleza, inversor de frequência, né? Eu gosto de usar o termo variador, tá? Variador de frequência. Ele tem, sim, uma parte ali inversora no interno, mas o termo ali mais utilizado, variador de frequência. Esse cara aqui, ele vai modular a velocidade do motor elétrico. Aí, partida suave, que é um soft starter, é justamente essa a tradução literal, partida suave. A gente vai ver um pouco sobre esses componentes, não a fundo, mas e principalmente as principais diferenças. E relé térmico, aqui o relé térmico passa a ser sim um atuador, porque quando ele detecta uma condição anormal, ele vai sim tomar uma ação. Opa, vou proteger, eu vou tirar alguém, eu vou abrir um contato, eu vou fechar um contato, eu vou avisar, alguma ação eu vou tomar. Aí, aqui, depois das saídas aqui, envio os comandos para os atuadores, aí você tem aqui, propriamente as cargas, que estão o quê?
fazendo a conversão de energia, recebem uma forma de energia e devolvem em outra. Por exemplo, o motor elétrico. Ele entra ali com a energia elétrica e ele entrega uma energia mecânica. Cilindro pneumático, ele deu uma viajada, geralmente isso daí é em função de pressão, tá? E ar comprimido, mas tudo bem, não vou dizer que seja impossível. Válvula solenoide, opa, tá sim, fazendo um papel ali, desempenhando um papel, e a parte ali da luz da sinalização. Quando a gente olha agora a imagem, ele também, o que ele numerou lá em cima, agora ele numera, por exemplo, no processo. Então, olha só, o 1 que ele fala entradas, recebem comandos, ele coloca ali na esteira, ó, que é um sensor. Então, à medida que esse sensor vai captando que a peça ela está passando por ali, ele vai tomar uma ação, seja ela qual for. Para nós não é importante qual que é a ação nesse momento, e só entender que é assim que ele enxerga. No 2 ali, ó, comandos, processa a informação. Ele vai aqui, ó, para o painel, lá no canto direito ali da imagem. Ó. Tá vendo que ele está dando uma telinha ali? Ali, conseguem ver no 2 ali, a ilustração da tela? Então, ele está ali, ele está diante ali de um CLPzinho ali, de um monitor que vai integrar ali com esse CLP desse processo. No 3 ali, ele fala justamente, ó, saídas, enviam comandos para os atuadores. Aí ele tá se referindo a um variador de frequência ali, mas claro, esse variador estaria no painel, mas como eu te falei, às vezes dá uma viajada, mas tem coisa que dá para a gente tirar proveito. E no 4 ali, ó, atuadores executam o movimento. Aí as cargas aqui no 4, ó, entendam como cargas. Ó, o motor elétrico ali, desempenhando um papel. Provavelmente esse motor não estaria aí também, mas para a nossa ilustração, tá bacana. Aí, ó, como funciona na prática. Sensores em botões enviam informações ao painel de comando, o CLP, o relé, processam as informações e tomam decisões, os comandos elétricos acionam os contadores, ou inversores, ou o que quer que seja, e aí depois entra ali a parte, ó, o 4, que são os motores, cilindros e válvulas, a conversão de energia elétrica sendo convertida em trabalho. E aí, ó, em 5, a máquina realiza tarefas complexas e repetitivas com precisão. E aí, o que a gente tem, que é interessante também mencionar, ó, resultados para a indústria, aumento da produtividade, precisão e qualidade, processos contínuos, segurança para as máquinas e pessoas, redução de custos e desperdício. Então, olha só o tanto de coisas, olha só o tanto de pontos que eu consigo melhorar com a automatização de um processo. Então, é por isso que a gente sai aí da condição manual, tá bom? E aqui, ó, quando a gente fala de segurança, bem interessante, ó, comandos elétricos, segurança e eficiência, olha lá. Uma corrente pequena, ela vai acionar uma corrente elevada. Então, ó, quando você pega, não se atenham à parte ali da simbologia nesse primeiro momento, mas se apeguem ao quê? A ideia, ó, circuito de comando, baixa corrente. Então, eu tenho aqui ó, uma fase L e um neutro ali. Ou seja, aí eu tenho um fusível no meio, eu tenho um botão para desligar e um botão para ligar. E aí uma bobina de um contator. Quando você tiver um diferencial de potencial em cima da bobina do contator, o que vai acontecer? Isso, ela vai energizar, ela vai, tranquila, ela vai atracar, ela vai ligar, ela vai começar justamente o quê? Ela vai desempenhar o papel dela, ela vai justamente realizar trabalho. Aí, à medida, olha o que ele fala aqui, ó, corrente pequena energiza a bobina do contator. Aí, ó, quando a gente fala que ele vai atracar, o que vai acontecer com os comandos principais de força do contator, ó? Ó, esses contatos aqui, ó, eles vão fechar. Então, à medida que lá o circuito de comando energiza a bobina do contator, ele vai justamente fechar os contatos aqui nesse exemplo, e aí ele vai permitir, ó, eu tenho L1, L2 e L3. À medida que eu tiver diferença de potencial em cima do motor elétrico, o que vai acontecer? Oi? Ele vai ligar. E aí ele vai começar a realizar trabalho. Esse relé térmico, isso a gente vai ver o que significa isso, mas a ideia aqui nesse primeiro momento é só
entender. Aí você, ó, opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aí você entende aqui, ó. Por que é mais seguro? O operador não manipula chaves de alta potência. Apenas botões, olha aí, ó, o operador aí no painelzinho aí, ó, é o que ele vê. Ele não vai abrir o painel e apertar o contator. Em situações normais, tá? Em situações normais, ele não vai lá e empurrar o contator. Não façam isso, beleza? Não. Ou, pronto, aí, ó. Pronto, aí, ó. Eu ia usar, eu ia falar isso que a gente já presenciou. O cara está com o comando desarmando, ele não sabe, ele não teve essa oportunidade que nós estamos tendo, e aí o que, que ele faz? Mano, eu preciso resolver esse problema. Ele trava com uma chave a contadora e deixa ela ligada na marra. Só que aí agora vocês estão. Ó, olha só a gravidade disso que ele fez. Eu vou só fechar essa ideia para a gente levar para essa gravidade. Ó. Reduz o risco de choques elétricos e arcos elétricos. E aí, ó, maior durabilidade dos componentes. Você imagina o seguinte, nesse exemplo aí que o Marcos trouxe. Aqui nós temos a parte de potência aí do contator. E aí o cara, e aqui nós temos em verde, a gente tem o circuito de comando, e no 2 a gente tem o circuito de força. O circuito de comando é o que é a lógica do negócio. É ele que vai fazer a lógica. É ele que é a parte de lógica. É ele que vai fazer e vai definir quem que vai funcionar e quem não. Aí você imagina que o cara está ignorando a parte da lógica e agora ele está indo de uma forma manual e travando uma chave no contator. Eu acabei de assumir agora que a máquina já não tem mais nenhum tipo de proteção e ela vai funcionar até que algo dê errado, né? A gente espera que não dê errado, mas ela vai ficar funcionando. Ah, a gente já fez e ficou funcionando. Que bom que deu certo, que ficou funcionando. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um ar-condicionado que tem um comando, nós vamos ter ali no circuito de comando na linha, nós vamos ter proteções. Dentre essas proteções, uma delas são proteções contra alta ou baixa, ou os dois, pressão. Aí você imagina o seguinte, e o comando, ele também tem algo que a gente fala que é intertravamento, eu vou explicar para vocês. Aí você imagina que eu passo a ignorar toda essa lógica e agora o intertravamento, na verdade não está inter, está sendo um travamento com uma chave, eu estou parando de olhar para tudo isso. Aí você imagina que a máquina está com uma condição de baixa pressão e ela está desarmando por baixa pressão. E aí o cara vem e me faz isso. O que vai acontecer com o compressor? Funcionando a baixa, por exemplo, sem fluido refrigerante. Ele vai ficar lá e aí às vezes o cara tá no final do plantão, né? Ou no final, deu a hora de ir embora, mas eu precisava pôr para rodar. Vou pôr para rodar, vou embora. Cara, o compressor rodando ali sem fluido, o que, que pode acontecer nesse caso? Fiquem à vontade, quem quiser responder. Ele trava, exato. Então, vamos pegar o conceito lá. O fluido refrigerante, ele tem um papel, além de absorver calor num ponto para rejeitar em outro, ele também tem uma tarefa de refrigerar, né? Resfriar o compressor, né? Porque tem um enrolamento ali, a gente vai falar sobre isso, tem um motor ali dentro do compressor. Então, você imagina colocar esse compressor para trabalhar desse jeito, numa condição como essa, e deixa para trás, e vida que segue, vamos para cima. Cara, é complicado, porque pode ser que o compressor suporte, sim, esses compressores, eles suportam até um nível de estresse aí até que grande. Só que se ele já tiver com uma vida útil já não tão boa, se a máquina tiver nova, pode ser até que ele ainda suporte aí até o outro plantão chegar, mas a gente sabe que a depender o outro plantão vai chegar, vão ser outros a fazer. Quanto tempo será que essa máquina vai ficar assim? Claro que vai ficar em evidência, porque provavelmente esse ambiente, mas não em todos os casos, eu diria que na minoria, eles vão estar sendo monitorados, vai ter algum tipo de monitoramento de temperatura, mas tem ambiente que não tem isso. Tem ambiente que nem automação em determinados locais não tem. A gente ainda roda equipamento que é no manual e a gente não enxerga nada. E aí, se demorar para chegar lá, até quanto tempo esse compressor? Aí, queimou o compressor. De fato, queimou, mas era algo que eu poderia ter evitado. Quantas vezes isso não acontece em campo? Muitas.
E muitas vezes a gente nem sequer, a gente sabe, chega, o compressor queimou, precisa trocar. Só que às vezes você vai falar para o cliente, se o cliente tiver um pouquinho mais de noção, não, mas calma aí, essa máquina é nova, por que esse compressor queimou? Aí vem os questionamentos. Olha só o tanto de problema que a gente vai evitando quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, não façam isso. Existe um porquê, existe um motivo para se ter justamente um circuito de comando controlando um circuito de potência. Então, as proteções têm proteção tanto na linha de potência quanto na linha de comando, mas geralmente a lógica vai partir da linha de comando, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Vou seguindo. Ó, sem comandos elétricos, ó, olha só, métodos perigosos. O operador precisaria acionar diretamente a chave de força, alta corrente. Risco elevado de choque e arco elétrico, manipulação direta de chaves de alta potência, corrente elevada passando pelo operador, perigo e desgaste dos equipamentos. Aí, ó, comandos elétricos, ó, método seguro. O operador aciona apenas um circuito de comando, baixa corrente, e aí depois a gente tem ali aquilo que a gente já conversou. Aí, ó, resumo, ó, comando, baixa corrente, seguro para o operador, protege as pessoas e somente sinaliza e comanda. Força, alta corrente, ó, alta potência para carga isolada do operador e comuta pelo contator, nesse caso aqui. Então, você tem aí diversas vantagens com o emprego do comando elétrico.